Da própria história mostra isso, que o homem é do tamanho da sua generosidade. Os Uhum. grandes homens não foram aqueles que retiveram muita coisa, foram aqueles que deram muita Muita coisa, coisa. entregaram muita coisa à humanidade, esses se tornaram grandes. Ex Agora, cá entre nós, a sensação de servir, ela é boa, seja lá quem for que esteja recebendo. Ela é maravilhosa. Ela dá a você uma sensação de que a tua vida tem sentido. Você fugiu da banalidade, começou a sacralizar a vida. A Exatamente. ideia do sacrifício nada mais é do que o ofício sagrado de servir, de De fazer sacralizar mesmo, isso, de fazer sacralizar. diferença na vida de alguém. Uhum. Os gregos costumavam dizer que a grande arte do homem é roubar momentos do banal para o sagrado. Então você começa a sair da banalidade, começa a ter ações com significado. Sagrado é a função de dar sentido, dizia Mircea Eliade, que é um pensador que eu gosto bastante. Então, o momento que a gente serve são momentos dotados de serviço, de sentido, De sentido, né? fazem diferença na nossa vida. E é tão interessante que aí agora tem aquele cérebro curso de felicidade em Harvard, que começou a atrair muita gente, e ninguém estava entendendo muito por quê. 2 grupos diferentes, todos os 2 receberam $10 mil para gastar em 3 meses. Um, gastar consigo. O outro, gastar com os outros. Como quisesse. No final de 3 meses, os que gastaram consigo tiveram prazeres e alegrias imediatas, mas não sustentaram a sensação de felicidade. E os outros que deram, podia gastar o que Uau. quisesse, tiveram a sensação de felicidade. No sentido de essa coisa mais plena, E mais conseguiram se mantida. manter mais, Né? né? no E seu aí fala assim, desenvolvimento. a ciência prova isso, mas eu acho que os filósofos já provavam isso há muito tempo, entendeu? É isso que eu tô falando. certeza. A pessoa que não entendeu que esse ato de gentileza ou de generosidade faz bem, tá muito alienado. Está muito alienado. A própria história mostra isso, que o homem é do tamanho da sua generosidade. Os Uhum. grandes homens não foram aqueles que retiveram muita coisa, foram aqueles que deram muita coisa. Entregaram muita coisa à humanidade, esses se tornaram grandes. Esse é o último gênio da humanidade. Eu não consigo hoje dizer um gênio. Quando me falam assim, Elon Musk, o criador do Face, eu fico olhando e falei, mas ninguém trouxe nada revolucionário. Tudo está em cima de outros que vieram antes e que foram utilizando a tecnologia feita para distorcer coisas ou comercializar coisas. Existe, você vê isso, para mim existe uma crise de gênios comprometidos literalmente com algo de bom para deixar. Com certeza. Para mim, essa noção dessa palavra que se usa tanto hoje, que é o disruptivo, é algo que leva o ser humano, dá condições, dá uma ferramenta para que o ser humano suba um degrau do ponto de vista de consciência. E isso resulte num bem-estar que, de uma certa maneira, beneficia toda a humanidade. Simplesmente criar coisas, como nós já falamos, são meios para a humanidade que não tem fins. Se uma pessoa tem um Porsche e a outra tem uma bicicleta, mas essa que tem uma bicicleta sabe onde quer chegar, ela daqui a pouco está lá. E o que tem o Porsche não sabe onde quer chegar, vai ficar dando voltas com seu Porsche no quarteirão. Vai capotar. Vai ficar em volta, ou seja, aqueles que realmente fazem a humanidade avançar. Steven Pressfield, que é um escritor norte-americano que eu gosto bastante dele, tem romances históricos, ele diz que o grande sentido da vida humana é fazer algo que empurre a humanidade 1 milímetro que seja no seu longo caminho de volta a Deus. Eu acho isso lindo, lindo demais. É lindo mesmo. E isso, para mim, é aquele que realmente seria um gênio. Sim, é isso que eu estou falando. O conceito de gênio hoje está muito ligado ao cara ser super bem sucedido materialmente, sem qualquer escrúpulo, sem qualquer nada, e as pessoas aplaudindo isso. E vazias. Podem ter tudo, mas Ou, muito às vazias. vezes, quando aquele que cria coisas, sem criar nada, não, sem criar a si próprio. Exatamente. Também tem isso. Exatamente. O Nikola Tesla, eu estava lendo a biografia dele, falam várias coisas, né? Que ele foi roubado, não foi roubado. O fato é que a intenção dele de dar energia para todo mundo de graça era genial. Com né? certeza. O que aconteceu pelo caminho, a gente nunca saberá.
né? Porque tem documentos guardados não sei aonde. Ele é um cara que registrou, num ano ele fez 53 registros de ideias, também ninguém sabe onde isso foi parar. Mas quando um cara resolve descobrir como iluminar a humanidade, custo zero, falou, esse cara merecia ter concluído. O que aconteceu para não? Eu acho bem capaz que ele esteja certo. Com certeza. Agora, você percebe que esse relevo veio com o tempo. Seus contemporâneos não sabiam que era Nikola Tesla. Imagina que deve haver pessoas que, nesse momento, estão fazendo coisas em prol da humanidade. Mas isso não interessa, isso não é o que dá ibope, isso não é o que chama atenção. Uma vez eu descobri uma pessoa que provavelmente você deve conhecer, que se chama Dixon Chibanda. Conhece? Sim. O trabalho que ele faz no Zimbábue, eu acho uma coisa fantástica. Aquilo deveria ser muito mais divulgado. Quem conhece Dixon Chibanda? Quase ninguém. É isso Muito que eu tô falando. falado. Que humanidade é essa que seleciona coisas que vão atingir a massa, e hoje é mais fácil da gente acessar, por pior que pelo lado mais obscuro da internet, a gente também trouxe a possibilidade de divulgar coisas que antes eram impossíveis. Passava pelo controle de quem detinha as redes de TV, de rádio. Aquilo era muito mais pertencente a um grupo. A seleção era maior. Mas mesmo assim, eu acho que ainda falta uma reinvenção de dar notícias mais interessantes. É porque existe um critério aí que ainda funciona como uma espécie de censura. As pessoas querem dar o que as pessoas querem, não o que elas necessitam. Exatamente. E aí isso vai continuar excluindo as coisas boas. Aí você está dando aqui nem a criança. Se você der tudo para uma criança, você aposta no fracasso dela como ser humano. Você supre todas as necessidades, todas. Sabe aquela mãe que mamãe te dá, mamãe faz, mamãe coloca. Tá apostando. E não consegue, Num porque ser aí vai vir humano em bem- algum momento a frustração e ela não vai saber lidar. Não, vai E aí vir, vira um vai monstro vir com a o que a gente família. vê hoje, né? Uma pandemia de ansiedade, transtorno de ansiedade, depressão e autoextermínio. A gente tem hoje uma epidemia velada. A vida vai ficando tão sem sentido que chega um determinado momento não há por que mantê-lo. Mas se você considera essa questão de ser ditado pelo que as pessoas querem, é porque existe um retorno de audiência, Com de certeza. pessoas que vão te seguir. Então isso é fundamental. Não importa se você beneficia as pessoas, importa que elas gostem de você. Imagina que você estivesse numa cidade onde há um concurso para o melhor pediatra e as crianças é que votam. Ou seja, o melhor pediatra vai ganhar um automóvel, alguma coisa assim. Aí uma criança entra com uma séria infecção num pediatra. Seria o caso de tomar um injetável imediatamente para fazer efeito. As crianças não gostam de Não injeção. vão votar. Não vai votar em Vai você. votar nesse time. Isso. E que Então, vai ajudá-lo a salvar. com certeza. Então você dá um xarope de morango. Ela morre de infecção, mas vota em Mas você. ela vota em você. É incrível, nós estamos vivendo um pouco isso. Sim. Exato. Se você gostou do vídeo, curta, comente e compartilhe. Se você não for inscrito, inscreva-se. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.